Senhoras e senhores, é com muita alegria que eu apresento a vocês Daniel, Ana Heloísa, Midian Nascimento e da Guia. Com vocês, Coletivo Candeeiro. Uma salva de palmas. Bom dia, gente. Graça e paz. Paz do Senhor, paz e graça. Ou só bom dia mesmo, né? Presbiteriano, acho que dá só bom dia, né? A gente está muito feliz de estar aqui na comunidade da Vila. É uma igreja que a gente já acompanha há um tempo, que nos inspira. A gente não tinha tido a oportunidade de estar com vocês num culto, né? E a gente está bem contente de estar aqui. Espero que seja uma manhã abençoadora para vocês, que você possa louvar o Senhor com as canções que a gente vai trazer. E aí eu queria pedir para vocês ficarem de pé para essa primeira música. A gente já sabe que vocês não costumam bater palma, né? Então hoje é o dia de dar o gás nas palmas. Pode bater palma, Midian vai ensinar uma coreozinha, né, Midi, para essa primeira canção. É uma percussão corporal, a gente realmente precisa da ajuda de vocês. Então vamos se esforçar aí. Eles gastar as palmas que não, né? Eles não batem nem palma, tu já quer fazer percussão corporal. Vai ser assim, nível rádio. Já é o chefão. Barbatuques, aqui é Barbatuques mesmo. Já veio como juros e correção. É assim, ó. Palma, palma, peito, peito, estrala. 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 Tá bonito. Vou entrar. Recebemos bom tesouro, né? Tá guardado aqui. Nosso peito tem segredo e só se pode ver. Se olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Sofrer comigo feito um soldado em Cristo se ancorar. Sei em quem eu creio e estou certo de que tem poder e é santa vocação que Ele nos deu. Você sabe? Então canta. Acreditar no Evangelho segura até sozinho. Acreditar no Evangelho caminhar seguro sozinho. Sei em quem eu estou certo de que tem poder e é santa vocação, e é santa vocação, e é santa vocação que Ele nos deu. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro até sozinho, seguro até sozinho. Acredita no Evangelho e caminhar seguro sozinho. Gente, aconteceu uma coisa inesperada. Eu nunca pensei que Deus ouviria minha oração assim tão rápido. Eu pensei, nossa, a próxima música que a gente vai cantar, eu queria tanto que quem escreveu ela estivesse aqui. E a pessoa que escreveu, você não está entendendo, ela é do Rio de Janeiro. Quais as chances? Aí eu olho assim pro lado e ele tá ali. Vem pra cá, Arthur. Como puder também. E ele tá mais de muleta, né? Gente, coitado.
Que isso que ajuda, mano. Não precisa ficar preocupado, gente. Ele tá bem. Ficou todo mundo tenso, tá ligado? Tipo, mano, tá subindo. Craque é assim, né, cara? Jogador caro. Tudo bem? Eu nem falei. O que tu tá fazendo aqui do nada? É maravilhoso isso. Qual é a música? Ah, tá, aquela. Aquela. Tá bom. Preciso gritar. Você não tava com o microfone, né? Agora é no meu tom, tu se vira. Meu coração está sofrendo tanto, Quem sabe vem com a tanto, gente. tanto. Morro de vontade de chorar. Quero gritar, mas não sei quanto. Se eu começar, não vou. Direto Saranauê, direto Direto Saranauê, direto Saranauê. Vou aturdir o silêncio, vou abalar as estruturas. É tanto sofrimento em meu peito. Vou agitar o cortejo, vou constranger o balanço. Eu não vou mais guardar tudo isso em mim. Eu preciso gritar, eu preciso botar pra fora, eu preciso chorar. Alguém me escute agora, eu preciso sambar, porque o samba também cura. Eu preciso orar e ouvir a voz de Deus. Direto Saranauê, direto vou aturdir o silêncio, vou abalar as estruturas. É tanto sofrimento em meu peito. Vou agitar o cortejo, vou constranger o balanço. Eu não vou mais guardar Tudo isso em mim. Eu preciso gritar, eu preciso botar pra Quem sabe fora, canta eu aí. preciso chorar. Alguém me escute agora, eu preciso sambar, porque o samba também cura. Eu preciso orar e ouvir a voz de Deus. Agora vocês, vai. Eu preciso gritar, eu preciso botar pra fora, chorar. Alguém me escute agora, eu preciso sambar. Todo mundo. Preciso orar e ouvir a voz de Deus. Deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso de mais desabafar. Então deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso de mais desabafar. Eu preciso gritar, eu preciso botar pra fora, eu preciso chorar. Alguém me escute agora, eu preciso sambar, porque o samba também cura. Eu preciso orar e ouvir a voz de Deus. Que bonito, que bonito. Obrigado. Poxa vida, que legal. O pessoal sabe a letra mesmo, rapaz. Que isso. Que surpresa boa. Só vocês tiveram esse Desculpa, privilégio, tá? O pessoal do desculpa o culto joelho. anterior não pegou. Realmente. Agora vocês podem sentar um pouquinho. Rude cruz se erigiu, ela um dia como emblema de vergonha e dor. Como é, Midian? Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador.
vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Hino antigo é bom E não cai. Glória a Deus. Que manhã gostosa, né? Na presença do Senhor. Com vocês, nossos irmãos. A gente vem lá do Nordeste, mas quando a gente está no ambiente da igreja, né? Da igreja Povo do Senhor, a gente se sente em casa automaticamente, né? E essa próxima canção que a gente vai cantar foi uma música que eu compus durante a pandemia, aquele período bem difícil, que eu sei que inclusive trouxe várias mudanças para a comunidade da vila, né? Foi uma canção que eu fiz ali em 2021, quando teve uma nova alta de casos de Covid, no começo do ano. E era um ano que eu estava certa de ir para o Amazonas para ficar um tempo me dedicando em missões por tempo integral, né? Durante um ano, ali trabalhando com ribeirinhos e indígenas. Mas quando estava programado de eu ir, houve essa nova alta dos casos, a situação piorou de novo. Eu precisei ir só no ano seguinte, eu esperei mais um ano. E aí, naquele momento, eu compus essa canção que diz: eu só quero estar agora aqui. Então, durante a pandemia, eu fui pega por uma grande ansiedade, né, em relação ao futuro. O cenário era tão incerto, né, de como seria a nossa vida a partir dali. Mas Deus me lembrou que, como C.S. Lewis fala, o presente é um instante onde a eternidade toca a nossa vida, né? É o momento onde Deus nos encontra, porque na verdade é o único momento que nós temos conhecimento, né? É o presente, é um instante, é o agora. É aqui, nesse lugar onde Ele nos colocou. E aí, na época, eu não lancei essa música, eu só compartilhei brevemente nas redes, mas no ano seguinte, quando eu estava no Amazonas, eu lembrei da letra, né? E aí eu falei para os meninos, eu queria gravar essa música agora, porque eu entendi que nessa estação da minha vida, Deus quer que eu esteja aqui e agora. Assim como nesse momento Ele queria que eu estivesse agora aqui com vocês, com meus irmãos. Então que você possa cantar essa canção buscando esse espírito de contentamento em Deus, com a vida que Ele te deu hoje. Eu só quero estar agora aqui, contente pelo ar que eu nem pedi, prestando atenção em tudo que me vi, atenta ao que antes eu nem percebi. Eu não quero perder de vista aqui a eternidade, toca esse instante aqui. E é nesse lugar que estou e permaneço até mudar de canto e fim e recomeço. Eu só quero estar agora aqui, no mesmo lugar onde aprendi que a vida, como vejo, é um prelúdio de um infinito a existir por vir. Eu quero estar aqui agora, sem tanto me lembrar dos males de outrora, sem antecipar dia e hora, me concentrando nessa longa história que agora vejo só avesso de um futuro que desejo, onde não há desesperança e Deus preenche tudo que minha vista alcança. Ah, ah, ah.
agora, sem tanto me lembrar dos males de outrora, sem antecipar dia e hora, me concentrando nessa longa história que agora vejo só avesso de um futuro que desejo, onde não há desesperança e Deus preenche tudo, e isso é o que eu desejo. De frente já não tem avesso, me trouxe aqui a esperança, e Deus enchendo tudo que sua vista alcança. Essa próxima canção que a gente vai cantar, ela é composição do meu irmão da Guia. Foi um presente desse meu último álbum. E é uma canção muito especial. Ela me acompanhou num momento muito difícil. E por onde a gente passa, a gente ouve testemunhos de pessoas que também tiveram essa música como um acalento. Essa música é sobre o meu texto favorito da Bíblia, que é Mateus 6. Que é onde fala que Deus cuida dos passarinhos, Ele cuida dos lírios. E aí meu irmão da Guia, muito genial, trouxe a familiaridade das coisas que a gente enxerga, do que a gente tem aqui no Brasil. E aí ele falou que esse passarinho é um bem-te-vi. E o lírio que Deus vestiu, para nós é um milho. Deus se preocupou em vestir um milho, botar um cabelinho nele, botar ele do lado de outros milhos, ficar bonitinho lá. E ela fala também no refrão que nosso povo fez de taipa um lar. Nosso povo vagou pelo deserto em cabanas, sem terra, mas com um Deus muito presente, que cuidava do seu povo. Isso tem muito a ver com a história do Nordeste também. E ela também fala que os reis se iludem em seus fortais, em suas fortalezas. Mas se o Senhor não vigiar a casa, não importa o tamanho da largura, da espessura da parede que cerca você, que deixa você seguro. O Senhor é a nossa segurança. É Ele quem cuida de nós. Amanheceu e vi tua graça, nem pedi, mesmo ainda sendo um deserto. Ser tão teu é bom. Um bem-te-vi sorriu, um milho tu vestiu. Que agonia é essa que vais cuidar de mim? Vais cuidar de mim. Um rei se ilude em seus fortais. Vais cuidar de mim. Meu povo fez de taipa um lar. Vais cuidar de mim. Amanheceu e vi tua graça, nem pedi, mesmo ainda sendo um deserto. Ser tão teu é bom. Um bem-te-vi sorriu e o milho tu vestiu. Que agonia é essa que vais cuidar de mim? Vais cuidar de mim. O rei se ilude em
seus portais. Faz cuidar de mim, meu povo fez de Taiponlá. Faz cuidar de mim, faz cuidar de mim, faz cuidar de mim. Um rei se ilude em seus portais. Faz cuidar de mim, meu povo fez de Taiponlá. Faz cuidar de mim, faz cuidar de mim, faz cuidar de mim. Eu sei que nada vai faltar. Faz cuidar de mim. O Nordeste é um sinal. Faz cuidar de mim. Eu não temerei o mar. Faz cuidar de mim. Faz cuidar de mim. Eu sei que nada vai faltar. Faz cuidar de mim. O Brasil é um sinal. Faz cuidar de mim. Não, eu não temerei o mar. Faz cuidar de mim. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Sertão é quando menos se espera. Sertão é a maravilha de se achar vazio. Privilégio de se ter um olhar diferente quando se acha um rio. É beber o rio inteiro pelas pálpebras. Quem tem tudo nunca vai conseguir olhar para rio nenhum dessa maneira. Esse é o jeito que só o necessitado vê a água. E tá aí o privilégio do sertão. Sertão é ser tão vazio que a única coisa que se pode possuir é o peso e a fundura do invisível, da fé no Cristo, que sempre vai escolher manjedouras, nazarés e samaritanas sedentas para repousar o seu tesouro. Faz cuidar de mim, o rei se ilude em seus portais. Faz cuidar de mim, um sábio sabe o que deixar. Faz cuidar de mim, o céu ciranda em sol e água. Tempo diz, tempo diz, tempo diz pra mim. Tempo diz, tempo diz, tempo diz pra mim. De que vale o se aperrear? 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 Quando os pés fraquejam, os joelhos tremem e vacila o caminhar. Vejo uma pedra, um porto seguro, nele eu posso me apoiar. Quando os sentimentos são tão obscuros que eu não posso decifrar,
vejo um coração com um amor tão firme e nele eu posso confiar. Se uma tempestade vier destruir o castelo de areia que eu sou, tu és a rocha dentro de mim. Se a fúria do vento me despedaçar em vestígios de cinzas e dor, tu és a rocha dentro de mim, e eu vou seguir. Uea, uea, uea. Quando os pés fraquejam, os joelhos tremem e vacila ao caminhar. Vejo uma pedra, um porto seguro, nele eu posso me apoiar. Quando os sentimentos são tão obscuros que eu não posso decifrar, vejo um coração com um amor tão firme e nele eu posso confiar. É imutável e não muda de lugar, contrariando a lógica, nos escolheu para morar. Tu, castelo forte, eu a me desmoronar, mas não veio para deixar tudo como está, veio para me moldar. Mas não veio para deixar tudo como está, veio pra me salvar. Pra me salvar. Se uma tempestade vier destruir o castelo de areia que eu sou, tu és a rocha dentro de mim. Se a fúria do vento me despedaçar em vestígios de cinzas e dor, tu és a rocha dentro de mim, eu vou seguir. Glória a Deus. Essa próxima canção é uma canção que lembra muito o iniciozinho da nossa caminhada enquanto candeeiro, né? A gente fala que é a nossa We Are The World, essa música. Né? Mas tem uma história por quê, né? Porque na época da pandemia a gente estava sem se encontrar. E aí Marco falou assim, vamos fazer um vídeo dessa música, cada um grava na sua casa, depois junta os quadradinhos com a parte de cada um cantando. Que ideia horrível, né? A gente tinha que rejeitar, é claro. Foi, aí surgiu a ideia, que é a nossa We Are The World, entendeu? Mas é uma música que é a composição do Da Guia, é interpretada pela Juliana Tavares, uma grande amiga nossa lá de João Pessoa, da Paraíba, também do Coletivo Candeeiro. E talvez vocês conheçam, então vamos cantar ela com a gente. Eita, corda difícil. Bora. Tu és a minha rocha
Tá vendo como vocês sabem? Estou à deriva, Me deixa aportar e me peça de sair. Não tem viver sem ti, eu vi. Me deixa aportar e me fugir. Me lembra quem tu és. Quem ele é? tu és a minha rocha, o meu alento, o que eu preciso. Tu és a terra firme e eu com meu barco estou à deriva. Me deixa aportar e me peça de sair. Não tem viver sem ti, eu vi. Me deixa aportar e se eu quiser fugir, me lembra quem tu és. Me deixa aportar e me peça de sair. Não tem viver sem ti, eu vi. Me deixa aportar e se eu quiser fugir, me lembra quem tu és. Vocês ajudam nessa também? De onde vem a calma que invade e desacelera o temor? Deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo. Que lindo! Me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morar de mim. Essa parte de cá comigo. O amor, de novo, só o amor. O Aí, do começo? De onde vem a calma que invade e desacelera o temor? Deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento se aveste não. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo. Obrigado, Deus. Me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo.
segredo invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Cadê? O amor. Mais um, vamos. Não sabia que essa música era tão bonita. Obrigado. Gente, eu vou falar rapidinho aqui, fazer uma breve reflexão e vocês já voltam, por favor, tá bom? Mas essa reflexão também eu não farei sem antes dar um aviso. É um, né? Só. Sábado, dia 13 de setembro, teremos às 9h30 aqui um encontro para todos nós? Não, um encontro das mulheres. E tem sido tão precioso. Você, mulher, fique atenta a isso. Se for o caso, aponte já o seu celular para aquele QR Code ali e se inscreva. Tem sido muito especial. As mulheres que têm vindo, esse é o testemunho. Os homens que não têm vindo e que convivem com essas mulheres, esse também é o testemunho. Eu posso dizer isso de experiência própria. Então, nesse sábado, 13 de setembro, na parte da manhã, lá em casa, é a manhã dos meninos. A gente vai jogar bola, vai brincar e a Lu vai estar aqui. Eu sugiro, quem sabe, uma manhã dos meninos aí para os pais, com seus filhos, enquanto as mulheres estarão aqui. Tá bom? Agora eu quero saber, por favor, isso é motivo de grande alegria para a gente, sempre. Quem hoje está aqui pela primeira vez, o pessoal do candeeiro já não vale, né? Porque já é o segundo culto que vocês estão, então não tem mais bombom para vocês. Quem está aqui hoje pela primeira vez, levanta a mão, a gente quer te dar um bombom. Sejam muito bem-vindos, uma alegria ter vocês aqui, sejam muito bem-vindos. Lá em cima alguém... Muito bem-vindos, muito bom ter vocês aqui. Vai chegar um bombom aí. Se puder manter um pouquinho mais a mão levantada para o pessoal do Conta Comigo te achar. Se você que nos visita hoje pela primeira vez, já faz parte de alguma igreja, leve o nosso abraço. Pastor Marcos Botelho manda um abraço para o seu pastor. E aí você diz para ele, estive lá na comunidade da vila, mas estou de volta aqui. Você fala para ele. Agora, se você não faz parte de nenhuma igreja, vai chegar aí. Vamos ter fé, né? Persistência, resiliência. Está chegando, meu irmão. Sejam muito bem-vindos. Se você não faz parte ainda de alguma igreja, alguma comunidade cristã, e está por São Paulo, mora em São Paulo, a gente fica na torcida para que você encontre aqui na comunidade da vila, quem sabe, esse grupo, essa parte do corpo de Cristo, para a gente poder caminhar junto. Vai ser uma alegria ter você aqui. Junto com esse bombom, está chegando um marcador de página que tem também mais informações aí nesse QR Code sobre essa igreja, se você quiser conhecer um pouquinho mais a comunidade da vila. Tá bom? Vamos à nossa breve reflexão hoje, né? Está sendo um pouquinho diferente do que costuma ser. Não são 3 pessoas, só eu. E vai ser mais curto, tá? Vai ser mais enxuto, eu prometo, porque hoje a gente quer ouvir a galera do candeeiro. A gente vai ler hoje, nessa série deles para nós, o Espírito das Cartas, né? A gente vai meditar agora, ao longo desse segundo semestre, já tem sido assim, nas cartas do Novo Testamento. E hoje a gente vai pensar rapidamente sobre
a ênfase, o valor, a beleza, a riqueza dessa parte da carta aos Tessalonicenses, a 2 Tessalonicenses, capítulo 3. A gente vai ler do versículo 6 em diante. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 6 em diante. Mas antes da gente ler, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi recentemente, celebrando um casamento. Há 1 mês e meio atrás, 2 meses, eu celebrei um casamento. Um segundo culto agora, eu estou achando importante dizer que não era uma família daqui da comunidade da Vila, uma família que eu conheço já há bastante tempo, mas eles não são daqui, não são de São Paulo, inclusive. E eu estava celebrando esse casamento, e a minha missão nesse casamento era levar uma reflexão ali para eles, para o casal, para quem estava ali, e que essa minha reflexão culminasse no momento das alianças. Né? E no momento das alianças eu fui super bem instruído. Pastor, quando chegar no momento das alianças, você convida a daminha que vai entrar com as alianças, Alice, tá, pastor? Pode chamar pelo nome, e a Alice vai entrar com as alianças. Eu falei, bom, não vou esquecer, anotei inclusive, Alice, tudo mais. E fiz a reflexão e cheguei no momento das alianças e falei, agora, um momento muito especial nessa celebração, a Alice vai entrar trazendo as alianças. Vem até os noivos aqui. E fiz esse convite ali na cerimônia e aponta lá a Alice. Linda, 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 2 anos e meio, 3, no máximo, pequenininha, com uma almofadinha de coração na mão e 2 alianças amarradas ali. O violino começa a tocar e a Alice começa então a caminhar por aquele corredor, que não era muito curto para ela, devia ser enorme, super longo. E ela deu 2, 3 passos antes de chegar no meio, talvez distraída pelas distrações daquele lugar, um casamento cheio com muita gente, alguns fotógrafos, flashes e tal. A Alice olhava para a aliança, olhava para frente, ela decidiu sentar. Muito fofa. Ela sentou. Estou só procurando as minhas anotações aqui, para eu não esquecer de falar. Ela sentou, e aí, na hora, o pessoal rindo, alguns comentários, aquele burburinho que fica, o violino tocando e tal. Ela sentou e, de repente, aparece do meu lado um cerimonialista que começa a... Alice, 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 chamava pelo nome alto assim, mas o violino estava mais alto, eu acho. E a Alice nada. A Alice com as alianças ali, já tinha pego uma, já puxado, já estava brincando com a aliança. E aí a mãe dela, que tinha enviado ela lá de trás, resolveu, vou dar a volta e chamar a atenção da Alice aqui, lembrar para ela, tem um caminho para ela seguir. Ela estava com uma aliança e ela precisa caminhar até o noivo, a Alice, com a aliança que o noivo deixou com ela. E a mãe, Alice, filhinha, aqui filha, Alice. E a Alice no País das Maravilhas. Aí, a avó da menina, uma senhora, que depois eu fiquei sabendo que era avó, se aproximou e agachou para falar com a Alice. E a Alice começou a fazer uma semi-pirraça ali. E foi ficando aquele clima meio constrangedor e tal, e não havia quem demovesse a Alice da ideia de curtir aquelas alianças ali no chão. Não vou cumprir missão nenhuma, não vou levar aliança nenhuma, eu estou bem por aqui. E vai ser assim. Já já eu conto para vocês o desfecho dessa história. Daqui a 10 minutos. Presta atenção agora no que eu vou falar, hein? Eu quero ler com vocês o texto, é isso que precisamos fazer agora. 2 Tessalonicenses,
capítulo 3. Para mim, essa história tem a ver com o espírito das cartas. A gente está numa série chamada Deles para Nós, o espírito das cartas. E Paulo, na carta que ele escreve à igreja de Tessalônica, se eu não me engano é assim que chama aquele lugar, a partir do versículo 6, ele diz assim: e agora, irmãos, nós lhes damos a seguinte ordem, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo: mantenham-se afastados de todos os irmãos que vivem ociosamente e não seguem a tradição que receberam de nós, pois vocês sabem que devem seguir nosso exemplo. Não ficamos ociosos quando estivemos com vocês, nem nos alimentamos às custas dos outros. Trabalhamos arduamente dia e noite a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês, embora tivéssemos o direito de pedir que nos alimentassem. Queríamos lhes dar o exemplo quando ainda estávamos com vocês, lhe ordenamos: quem não quiser trabalhar, não deve comer. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar, intrometendo-se em assuntos alheios. O nome disso, moderno, é fofoca. Cadê? Me perdi aqui, não devia ter feito esse comentário. É o 12 agora? Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus Cristo que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Eu vou até aqui, até o 15. Gente, a minha compreensão a respeito do espírito das cartas, e eu creio que tem a ver, é que as cartas são a sinalização para nós, a partir do dom da salvação que recebemos. Existe uma sinalização que diz assim: como então vive quem recebeu a salvação? Entre a salvação e o encontro com o noivo, tem um caminho que a gente percorre. E percorre de um determinado jeito. E não se desvia desse caminho. E não senta no meio do caminho. Paulo está falando com pessoas aqui que no meio do caminho, diferente da Alice, porque já eram adultos, decidiram sentar e falar: não vou mais trabalhar, eu quero que alguém me sustente agora. E o Paulo está meio que cerimonialista, dizendo: alô, não é para sentar, Alice, e aí ouve o seu nome também. Tem uma maneira de viver a nova vida. A gente canta tanto sobre a nova vida, ouve essa expressão, Cristo nos deu uma nova vida. Mas o que é essa nova vida? É uma automação? É robótica em nós? É uma mágica que alguém faz? Não. A nova vida é uma vida que pressupõe escolhas, decisões que tomamos, um ritmo de caminhada, um jeito de ser, uma maneira de tratar as pessoas, tendo em vista uma aliança que nos foi dada, enquanto caminhamos até o noivo. E por que então que Paulo está mandando essa advertência para uma igreja, para os crentes? Isso é uma advertência para os crentes. Gente, o que houve? Vocês pararam de trabalhar? Aí eu quero lembrar com vocês algo que muitas vezes a gente lê aqui, às vezes fala no final, na bênção, que é a grande comissão. Jesus, antes de Paulo, nos instruiu como deveria ser a nossa vida, a nossa nova vida. Que práticas? Qual é o trabalho digno, bênção, dádiva, privilégio que Jesus nos ordena a fazer enquanto povo dele, igreja dele? Olha o que Jesus diz na grande comissão, lá em Mateus 28. Jesus diz assim: portanto, regenerados, convertidos, crentes, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos.
Jesus, antes de Paulo, nos diz, a nova vida é assim. Vocês vão agora viver a vida até que eu volte, compartilhando as boas novas do Evangelho. Tem uma expressão que Jesus usa, ensinando as pessoas a obedecerem. Eu acho isso tão precioso, tão singelo. Ensinar as pessoas a obedecer, às vezes dizendo, isso aqui é uma luta para mim, mas eu tenho tentado obedecer, vamos tentar junto. E essa é a grande comissão que Jesus dá. E ele não dá de qualquer maneira, pode sair agora, correndo, vamos. Quem chegar primeiro ganha. Não. Jesus diz assim, olha, como vai acontecer? Vocês vão esperar um pouco aqui em Jerusalém até que uma coisa fundamental aconteça para que vocês possam cumprir a grande comissão. E o que é que eles precisam esperar em Jerusalém? O Espírito Santo. A capacidade dada por Deus para a gente vivenciar uma nova vida. Para a gente experimentar uma nova vida. Então ele diz, esperem que o mesmo Espírito que me capacitou vai capacitar vocês para cumprirem isso que eu estou ordenando. E o que acontece? Eles esperam? Esperam. 120 dias depois, alguns meses depois, o Espírito Santo desce sobre a igreja nascente, a igreja que está começando. E essa igreja começa então a fazer o que Jesus ordenou. Eles começam a pregar o Evangelho. Sabe o que acontece? De tacada assim, no primeiro passo, no caminho que Jesus ordenou, 3.000 pessoas se convertem. E quando isso acontece, a igreja nascente está provando ali do poder do Espírito Santo logo no começo, e eles falam, uau, que coisa maravilhosa, que mensagem poderosa. Aí tem um detalhe na fala de Jesus, que ele diz assim, e aí vocês vão começar em Jerusalém, mas vocês não vão ficar em Jerusalém. Vocês vão passar pela Judeia, depois vocês vão passar por Samaria. Lembra Samaria? Os samaritanos. Vocês não curtem muito eles, né? Não se dão muito bem, mas eles estão inclusos no meu plano, no meu amor. Vocês vão compartilhar com eles isso também. E depois por todos os cantos da terra. Então Jesus mostra para eles o Waze, o mapa. Vocês vão seguir por aqui, esse é o caminho. Alice, esse é o caminho. Até chegar o noivo. E o que a igreja faz a partir daí? Eles não vão. Eles dizem assim, gente, 3.000 pessoas se converteram. Até Deus deve estar surpreso. Será que era isso tudo mesmo de gente? A gente achou que era só a gente aqui, mas 3.000 pessoas já se converteram. Eu acho que está bom. Não vamos para a Judeia, não. Samaria, nem pensar. Vamos ficar aqui em Jerusalém. E eles se fecham ali. A igreja ali acomodada. E tinha mais um fato dessa acomodação deles, que era a especulação em torno da volta de Jesus. Quando que Jesus vai voltar? Semana que vem. Jesus está voltando aí. Depois de amanhã ele está aí. Para que você vai trabalhar agora se esforçando? Vamos vender as coisas que a gente tem, um terreno que eu tenho aqui, que eu deveria plantar e depois colher e servir a cidade. Eu não vou mais plantar coisa nenhuma. 3.000 pessoas se converteram. Olha o poder do Espírito Santo. Já se revelou, está tudo certo. A gente senta e fica numa boa. Paulo está falando desse pessoal. Gente que deixou a preguiça de extrair. Nessa caminhada entre a nossa salvação e o noivo, a comunhão total com ele, existem uma série de distrações. E essa foi uma. Jesus volta quando? Deixa eu parar para pensar. E aí começam elucubrações, né? Começa a gente a fazer conta, a pensar ano. Começa a gente a dizer, eu já sei. É só você comprar o meu curso. Até hoje tem isso. Só que a gente esquece que Jesus disse, eu não sei, só o Pai sabe. Os anjos não sabem. Jesus não sabe. Mas se alguém diz, compre o meu curso que eu descobri, a gente ouve e compra o curso.
Que loucura! O Evangelho não tem a ver com especular quando Jesus volta. O Evangelho é sobre nossos pecados foram perdoados e ao invés de condenação, Ele nos oferece eternidade. Mas as pessoas começaram distraídas a pensar em outras coisas. E de repente foram vistos sentados no meio do caminho. Antes da festa acontecer. Falando dessas distrações, a Alice, eu não culpo ela, porque ela tinha muitas distrações naquele dia. Flash na cara, gente comentando coisa que ela não sabia direito o que era, gente dando tchauzinho, achando fofinho. Um violino que não estava muito preocupado com afinação e começou a tocar. E eu não conseguiria fazer aquele trajeto com aquele violino tocando daquele jeito. Eu entendo a Alice. Todo casamento tem isso, né? Um casamento sem um violino desafinado não é um casamento mesmo. Quais são as distrações, as coisas que têm nos feito sentar antes da hora e dizer, tá bom assim mesmo, deixa para lá, não interessa se vai ter comida ou não para a cidade. Não quero mais trabalhar. Vocês sabem que Jesus, através das cartas, e esse é o espírito das cartas, ele diz, gente, ainda não é hora. Continuem caminhando. O cerimonialista de um lado, a mãe da Alice do outro, acenando, não foi suficiente. Então a avó se aproximou, agachou e ela meio que começou, não, deixa eu ficar aqui brincando com a aliança. Aí sabe o que precisou acontecer? O pai da Alice, que até então não tinha aparecido, e eu já estava pensando, quase falando para a mãe, vai lá pegar ela. Mas eu não falei. O pai, que estava sentado em algum lugar, levantou e foi até ela, e agachou junto com a avó, e falou alguma coisa no ouvido dela, que não foi algo espiritual, pode ter certeza. Ele falou algo do tipo, vamos comigo que eu vou te dar um pirulito lá no final. Mas esse pai se aproximou dela, e de alguma maneira, ele conseguiu fazer com que ela levantasse, eles deram a mão, e foram caminhando até o noivo, e lá abraçou, e acalmou, a Alice ficou mais tranquila. E fomos para a festa. O espírito das cartas é esse. É o pai e o filho vindo até nós e dizendo, ainda não é hora. Não foi ontem, não foi hoje, talvez não seja amanhã a volta de Jesus. Mas enquanto Ele não volta, o que nos cabe é seguir caminhando e trabalhando pelo bem. Porque Jesus morreu pelo bem e por amor e para a transformação das nossas vidas e das vidas de pessoas com as quais Ele tem nos colocado em contato, não à toa. A gente está aqui, sentado agora aqui. Eu fico pensando, os cultos, de certa forma, são uma pausazinha no meio do caminho. Mas a gente sai daqui e se espalha pela cidade como igreja de Cristo Jesus, cumprindo a grande comissão que Ele nos deu. E não tenha dúvida, virão momentos em que a gente dirá, cansei disso, já está bom. E a minha oração hoje aqui junto com vocês é que o nosso Deus e a sua palavra acolham o nosso coração cansado, distraído, e nos chamem de volta ao caminho, ao foco, para que a gente viva de fato, na prática, dia a dia, essa nova vida que Cristo nos oferece. Que conta com decisões, escolhas e esforço nosso, mas que se dá também e principalmente a partir da capacitação do Espírito Santo, o mesmo que capacitou Cristo Jesus para ir até o fim por nós.
esse mesmo Espírito hoje nos capacita para seguirmos em frente, para levantarmos com a aliança na mão e caminharmos até um encontro com o noivo. Que Deus trabalhe em nós, nos dando o desejo e o poder de viver a nova vida que Ele nos oferece. Você fecha os seus olhos. Enquanto eu chamo meus amigos aqui do candeeiro para a gente continuar, eu quero orar junto com você. Me acompanhe nessa oração, por favor. Senhor, a gente canta aqui que o Teu amor nos pega pela mão e mostra um novo jeito de viver. Que esse cântico, Senhor, se torne realidade nas nossas vidas. Dá-nos a cada dia essa experiência bendita de sermos acolhidos por Ti nas nossas preguiças, nas nossas dificuldades, desânimos, Senhor. Obrigado, porque mesmo assim o Senhor nos acolhe, o Senhor sonda o nosso coração. Obrigado pelo Espírito Santo, o Espírito das cartas, que nos reorienta, nos chama de volta ao caminho, nos livra da nossa preguiça, Senhor. Que os nossos olhos se voltem para Jesus, o noivo, autor e consumador da nossa fé. Amém. Amém. Só tentando conectar tudo que Paulo falou com o que a gente vai cantar agora, eu fico pensando que foram cartas através dos evangelhos, foram poemas e canções através dos salmistas, e tudo isso chegou a nós, chegou aos confins da terra, chegou ao Brasil, e chegou também lá em nós, o confim dos confins, lá no Nordeste, lá na Paraíba. E isso tudo é porque existe uma mesa preparada, com banquete, e o rei que fez essa mesa, ele não quer ver essa mesa vazia, ele não quer ver essa mesa com caras e rostos iguais, ele não tem prazer nisso, ele quer gente de toda tribo, língua e nação. E a gente tenta transformar essas cartas e esses poemas em canções do nosso jeito. A gente também fez um disco chamado Grande Banquete, e a vontade é essa, é que a gente veja cada vez mais um templo e reuniões onde a gente consiga ver o Brasil dentro, consiga ver gente de dread, consiga ver japonês, e isso é a nossa cara. A gente tem que lutar por isso, tem que correr atrás disso, para todo mundo estar na mesa e desfrutar do que a gente desfruta. E foi pensando nisso tudo que a gente fez o Grande Banquete, que é um disco que leva o nome do Marco, mas que é feito, como tudo que é feito no candeeiro, por todo mundo aqui. E essa é uma das canções mais bonitas do disco. O Daniel vai cantar lindamente. Cantou no culto anterior, ficou lindo. E vocês vão ter a honra de cantar com a gente. O céu convidou, Com que roupa posso ir? a vida chamou, Vou sem nada possuir. das desculpas que eu dei, Quebrou, desfez e vim. e o medo calei. Como dizer que não? Teu convite não é vão. Estou na tua mesa, não no chão. Um dia tu foi canção, e agora é o vinho e pão.
e eu te reparto com os irmãos. Quem souber canta junto. O céu convidou, Com que roupa posso ir? a vida chamou, Vou sem nada possuir. das desculpas que eu dei, Quebrou, desfez e vi. e o medo calei. Desde então falei, sorri, vai ser assim até o fim. Como dizer que não? Teu convite não é vão. Estou na tua mesa e não no chão. Um dia tu foi canção, e agora é o Vinho e pão, e eu te reparto com os irmãos. Provei e vi que é pra mim. Na mesa nunca mais sozinho, amigo e ladrão. Pra todos vinho e pão. Provei e vi que é pra mim. Na mesa nunca mais sozinho, amigo e ladrão. Pra todos vinho e pão. Provei e vi que é pra mim. Na mesa nunca mais sozinho, amigo e ladrão. Pra todos vinho, pra todos. Provei e vi que é pra mim. Na mesa nunca mais sozinho, amigo e ladrão. Pra todos vinho, Como dizer que não? Agora é o vinho. Amém. Lá na nossa igreja, na Paraíba, Luzeiro, o nome da nossa igreja. E lá é um lugar que pessoas que já foram muito maltratadas pela vida e em outras comunidades, elas encontram guarita lá na nossa comunidade. A gente nem pede, a gente nem quer. Mas essas pessoas amam ir para lá. Que é brincadeira, a gente gosta. Mas só tem maluco, é uma loucura. E a gente canta essa canção lá e faz tanto sentido, sabe, para eles. Faz tanto... Eles cantam isso como se fosse a história deles. E porque é a minha também, é a deles. E são pessoas cujas as noites foram enormes, foram dolorosas e tal. Então, falar sobre manhã, nossos cultos também são de manhã, é ao ar livre, é num terraço de uma casa. Então, cantar isso lá na nossa comunidade faz todo sentido. Eles se sentem completamente dentro do que significa o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso também na nossa cidade tem um sentido ainda mais profundo, porque lá em João Pessoa é onde o sol nasce primeiro. Isso é um fato, é o ponto mais oriental da América. Tem um trechinho de terra assim que é bem dentro do mar.
E é o trecho mais perto de ir para a África, né? Se tivesse uma rota, seria lá o melhor lugar. E lá o sol clareia cedo. E eu fico pensando, meu Deus, o Senhor é muito cuidadoso nesses detalhes, porque eu preciso de muita graça, muita misericórdia. E se a graça e a misericórdia renova de manhã, então ela renova mais cedo para mim. Logo eu que preciso de mais. Logo... Deus tem seus preferidos, sim. Logo meus irmãos da Luzeiro que precisam de tanto. E também quando a gente sai por aí cantando essa canção, eu vejo que não é só sobre mim e sobre meus irmãos da Luzeiro, mas é sobre outros tantos. Talvez você seja um desses. E vamos lembrar que depois de toda noite tem um sol. E isso é maravilhoso. De pé. Eu não sou cantor, mas eu adoro cantar. Quem canta essa música é Sereno. Mas hoje ele não está aqui, então vocês vão ter que me aguentar. E cantar comigo. É assim, ó. Pegadinha. Eu vou começar agora. É de manhã e eu bem melhor estou. Agora é continuar. A canção não parou, nunca para. É de manhã, se a noite foi ruim, eu nem lembrado tô. Não me deixou sozinho, ele nunca deixa só. O sol chegou pra eu te olhar, eu que só ouvia falar. Perco outra vida pra te ver, como nasci eu fiquei e partirei. Escuta, é de manhã e a dor que foi algoz, ela se foi. Se foi a dor, A outra voz sempre ecoa. outra vez ecoou. Obrigado, É de manhã que tudo arrancou, acontece. Me deu e me tomou, mas sempre é o melhor. Onde eu estava, diz aí, ele é o antes e o porvir. Pequeno sou pertinho de ti e sinto graça comum que vou agir onde eu andava, que não vi vazio e caos virar jardim. No universo ao passarinho pintou um quadro e eu nem tava aqui. Jó, Mas a canção não acaba. A canção não acaba aqui, ela continua. nós vimos o Filho de Deus que se compadece, que se compadece. Vimos o Filho de Deus da misericórdia, da misericórdia. E nós sofreu e chorou. O cordeiro se entregou. Nós sofreu, mas É santo, é santo. Como de nós sofreu e chorou, o cordeiro se entregou. nós sofreu, mas em tudo. Ei. Ai, gente. Não dá para pedir para a gente montar uma tenda e ficar por aqui, não? Não, né? Olha só. Eu acho que daria para mais uma até. Não sei, mais uma, mais duas, sei lá. Eu quero, antes, orar aqui por vocês, agradecendo a Deus pela vida de vocês, pelo privilégio que é
existir no tempo em que vocês existem e poder ouvir Eu não as aceito isso, canções. Também não aceito. Não aceito. Eu tô Ué, ouvindo gente, aqui, mas ó. pelo amor de Tá Deus. tapando meu- Peraí. Bota o microfone A o microfone gente faz dele. o que a gente faz. A gente faz o que a gente faz por Não. pessoas como Paulo Nazaré. Não, a gente falou para vocês não falarem Não, isso eu vou agora. falar, não importa. Se vocês acham legal, se vocês... meu Deus, o candeeiro é um sopro. Muitas pessoas abriram o caminho pra gente estar até aqui, e uma dessas pessoas é você, mano. A gente não pode deixar de falar, a gente não vai deixar. Um trato interno que a gente tem de honrar as pessoas que vieram antes de nós, e a gente não pode aceitar esses elogios, não. É isso. Então pode mudar o discurso, pode pensar em outra coisa para falar. Vocês são uma bênção, vocês são uma bênção. E eu quero orar pedindo a Deus que continue abençoando vocês, inspirando vocês a nos ajudarem a viver na prática a nova vida, né? Nos ajudarem a sair do chão e ir para a mesa, né? Isso é maravilhoso. Vamos orar, depois eu dou a bênção, mas como não tem nenhum culto vindo logo agora, o próximo é só às 18, a gente pode ouvir mais uma, e aí a gente vai feliz, né, para casa. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esses irmãos, amigos, discípulos teus, missionários, coletivo candeeiro, artistas que o Senhor tem inspirado e trazido para perto de nós para nos inspirar também. Muito obrigado pela vida preciosa deles. Renova, Senhor, as forças, renova o ânimo, renova o foco, que o olhar deles se mantenha em Ti, Cristo Jesus, para que sigam caminhando e inspirando quem tem caminhado junto, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja. Abençoa, Senhor, supre as necessidades que o Senhor conhece, trata cada coração, não só dos 4 aqui, mas de todo o coletivo, e que eles sejam, Senhor, guardados por Ti, tenham o coração deles guardados por Ti, e que continuem, Senhor, espalhando a boa nova, sem cansar, sem desistir, até que o Senhor volte. Louvado seja o Teu nome por isso, louvado seja o Teu nome pela comunidade da Vila, pelo que o Senhor tem feito aqui, pelas pessoas que o Senhor tem trazido para perto, apesar de nós. O que o Senhor tem feito é maravilhoso e nós te louvamos e te agradecemos por isso. Irmãos e irmãs, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, aquele que nos encontra no meio do caminho e nos faz levantar e continuar, e a sabedoria do Espírito Santo, a inspiração, a poesia, a arte que traz leveza e que orienta, sejam sobre as nossas vidas, sejam a nossa experiência hoje e a cada dia que nós caminharmos daqui para frente até a volta de Jesus. Amém. Deus te abençoe. A gente se encontra nos pequenos grupos durante a semana e no domingo que vem estamos juntos aqui novamente. Até lá. Gente, para terminar, a gente vai cantar uma canção. O Coletivo Candeeiro, apesar de estarmos aqui como se fôssemos uma banda, nós não somos, né? Nós somos um selo, um movimento em que existem vários artistas, né? Alguns de vocês sabem disso. Mas a gente tem um álbum que representa todo o coletivo, chamado Coxa de Retalhos. E a gente vai representar agora esse álbum cantando uma canção aqui para vocês. Uma coisa que eu quero falar, olha aqui que lindo, ó. Tem essa e tem outras, né? Olha ali atrás. Coletivo Candeeiro tem uma lojinha que está ali, e além de você sair bem vestido e com coisas muito legais que tem ali, você abençoa eles, o ministério deles. A gente vive disso. O povo acha que a gente é artista, mas a gente é muambeiro. Às vezes a gente canta, às vezes a gente toca. Cantar é só um pretexto para vender trabalha essas mesmo. coisas. Então vocês comprem, por favor. Passem por ali então, vocês são demais. Vai lá. Eita, meu Deus do céu. Vamos lá? Sorrisos redimidos louvarão, chegando onde o vento os levou.
A alma é um barco que aportou, onde foi sepultada a solidão. Canário pia, 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 piou. Canário pia, pia, piou. Como madeira acesa, a chama na candeia. Como um segura-taxa, protege o fogo que clareia. Quando os ventos do mundo sopram e tudo escurece, é só eles ouvirem a voz a que tudo obedece. Canário pia, 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 piou. Canário pia, pia, piou. Como madeira acesa, a chama na candeia. Como segura-taxa, protege o fogo que clareia. Quando os ventos do mundo sopram e tudo escurece, é só eles ouvirem a voz a que tudo obedece. Eterna vida quando esse caos passar, Consolador do mundo enquanto machucar, machucar, o tempo vai dar fim. Vivente dorme em paz, tudo se acalmará. Eterna vida quando esse caos passar, vai passar. Consolador do mundo enquanto machucar, o tempo vai dar fim a todo o chorar. Vivente dorme em paz, chegam em calmará. A paz se aproxima cordial, o medo do escuro se apagou, o bem é a semente, o bem é a semente que vingou. O amor é uma raiz atemporal. A paz se aproxima cordial, o medo do escuro se apagou. O bem é uma semente que vingou. É fácil. O amor é uma raiz atemporal. A paz se aproxima cordial, o medo do escuro se apagou. O bem é uma semente que vingou. Quero ver se vocês aprenderam, hein? Só vocês. Vai, 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 vai. É isso aí. Pra acabar bem bonito assim, ó. Todo mundo, vem lá. Vai. A paz se aproxima cordial,